E hoje, como nós estamos tendo muitas questões que falam da violência, do grande problema que a nossa juventude tem enfrentado, eu trouxe aqui uma pessoa muito especial para fazer parte do nosso programa, que hoje é em Belo Horizonte. Eu queria já, desde a semana passada, ter alguém no meu programa que pudesse nos ajudar a refletir um pouco mais a questão dos nossos jovens, a dificuldade que nós estamos tendo hoje com drogas, com a violência, com o álcool. E aí a gente conseguiu encontrar aqui de última hora um ser humano muito especial que vai conseguir nos ajudar a refletir no dia de hoje todas essas questões. São muitos os e-mails, depois que nós tivemos aquele programa especial falando sobre as drogas, foram muitas mães que nos mandaram cartas, e-mails falando sobre esses assuntos. E aí nós convidamos o Dr. Herbert Carneiro, desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que participa também do projeto Novos Rumos do Tribunal de Justiça, as APACs, que são as Associações de Proteção e Assistência aos Condenados. É isso? Dr. Herbert, prazer, viu? Muito obrigado. Obrigado pela sua participação, por aceitar estar conosco. E hoje, o e-mail selecionado para a gente começar a nossa conversa com o Dr. Herbert, ele veio de uma pessoa que já havia em outros momentos falado conosco, doutor, e eu fiquei muito incomodado com o que ela me contou nesse e-mail. Então eu vou relatar aqui o que ela falou para nós, e eu gostaria muito que o senhor me ajudasse a refletir isso depois. Padre Fábio, assistindo o programa da semana passada, quando o senhor falava sobre o alcoolismo na adolescência e da omissão de pais e políticos quanto à educação dos nossos jovens, eu fiquei pensando o quanto muitas vezes eu me sinto triste por ver a nossa juventude se perdendo. No final do ano passado, fui assistir ao filme Tropa de Elite 2 e me deparei com crianças entre 2 e 4 anos tendo acesso às salas de cinema para esse mesmo filme. Fiquei indignada e procurei a direção do cinema para esclarecimentos, uma vez que o filme era recomendado para maiores de 14 anos. Recebi como resposta dos responsáveis que se a criança estivesse acompanhada dos pais, elas poderiam, então, ter acesso ao filme. Na segunda-feira, entrei em contato com o Conselho Tutelar de minha cidade para obter maiores esclarecimentos sobre isso, e a resposta que obtive foi a mesma, sendo esse um dos itens previstos no ESA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Conversando com um dos conselheiros, relatei que sou psicóloga e que demonstrei preocupação com os efeitos psicológicos que esse filme poderia trazer a crianças tão pequenas, uma vez que, por não terem maturidade para compreender o contexto do filme, se fixariam apenas nas imagens extremamente violentas. Mesmo concordando comigo, ele disse que nada poderia fazer, mas se eu quisesse, poderia fazer uma denúncia até na promotoria da Vara da Infância e Adolescência, e foi o que fiz. Um mês depois, recebi uma intimação para comparecer ao fórum, onde o promotor que recebeu minha carta fez uma petição e acrescentou outros dados para que fossem analisadas pelo juiz. E disse que estava tão decepcionado quanto eu, mas infelizmente a resposta ao meu pedido havia sido negada, uma vez que constava no Estatuto da Criança e Adolescência que todos teriam acesso a locais públicos, desde que acompanhado de pais ou responsáveis. Padre Fábio, mesmo explicando os efeitos desses filmes nas crianças, percorrendo um caminho legal, não consegui nem mesmo que os cinemas fossem fiscalizados ou alertados, uma vez que não existe mais proibição, mas a palavra agora é recomendado. Diariamente, oriento pais quanto à educação e sei por experiência que existem muitos, infelizmente, que são totalmente permissivos e omissos frente à educação dos filhos, mas fico indignada frente à omissão da sociedade e dos órgãos públicos. E as consequências estão aí, sendo mostradas o tempo todo pelos meios de comunicação. Personalidades violentas, muitas vezes oriundas de uma educação frágil e desestruturada. Oro muito para manter a fé e a esperança,
e continuo brigando sempre por nossos jovens. Sei que sou apenas um grão de areia nessa imensidão, mas quem sabe um dia as pessoas se conscientizem e se unam nessa minha luta. Sei que também é a do Senhor. Que Deus o abençoe e o mantenha firme nesse ideal de amor. Roseli Falato, de São Bernardo do Campo. Doutor Herbert, primeiramente eu me sinto muito feliz em ter uma pessoa com esse nível de esclarecimento e de envolvimento com a sociedade, né? E ao mesmo tempo muito satisfeito de saber que o senhor pode nos dar, do ponto de vista jurídico e legal, se isso realmente procede, é assim que vai acontecer, é assim que acontece. Não existe mais proibição, então. É preciso de ficar bem claro, porque a legislação brasileira, e aí em especial a legislação do Estatuto da Criança e do Adolescente, aliás, como a legislação penal, mas essa é uma legislação específica para a criança e o adolescente, é impossível que o legislador trate de todas as situações, preveja todas as situações de prevenção e de repressão, no sentido de controlar a boa vivência e a boa formação da criança e do adolescente. Realmente, a psicóloga fez uma síntese da realidade. É isso mesmo que acontece. E com relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente, ela se coloca como um grão de areia. O que nós todos temos que pensar é que somos realmente grãos de areia no contexto de um país como um todo, para o enfrentamento de uma política pública, porque é o que ela trata aí, é de uma política pública de preservação da criança e do adolescente, mas que cada um tem que fazer a sua parte. Eu posso dizer para o senhor, com a experiência de mais de 20 anos de juiz, não será uma lei a dizer que é proibido frequentar que vai criar a resistência ou que vai criar a imperiosidade de dizer isso não vai acontecer. Quantas leis nós temos no Brasil que proíbem condutas e, no entanto, no campo penal a criminalidade, né, está aí. O que falta, padre, com relação especificamente ao Estatuto, é o que ela colocou muito bem. É que a sociedade se conscientize do seu papel, que a família se conscientize do seu papel e que o poder público também se conscientize do seu papel. Num simples episódio, havido dentro de um cinema, o senhor tem a conjugação aí de um cenário bastante amplo, né, doutor? Exatamente como prevê o Estatuto. Você tem aí a sociedade, ela representa a sociedade, as crianças que estão lá, destinatárias do Estatuto, representam a sociedade, o poder público, porque, naturalmente, quem explora aquela atividade recolhe tributo para o poder público, o empresário que está explorando a atividade é a sociedade, e a família, naturalmente, dessas crianças que, se estavam lá desacompanhadas, também cometeu a sua omissão, porque deveriam estar conduzindo os seus filhos para lugares melhores. Então, o que falta, e eu insisto muito nisso, porque trabalho, inclusive, numa atividade no Ministério da Justiça, do Conselho Nacional, que tem a consciência hoje de que não será a legislação penal, não será a legislação proibitiva que vai resolver os nossos problemas. Nós já temos leis, aliás, como o próprio Estatuto, que são muito boas. O que nós precisamos de criar é cultura de respeito às leis e de eficácia e efetividade das leis. Quer dizer, não adianta eu amanhã proibir se eu não tenho uma estrutura do Estado que possibilite a fiscalização, que eu não tenha consciência da família de que aquilo é proibido e que não pode acontecer. O termo recomendação ou proibição, do ponto de vista legal, o efeito que gera, se tiver consciência, se tiver compromisso, pouco importa que seja proibitivo ou que seja recomendado. Se tiver cultura de compromisso com uma boa formação de uma sociedade, e a sociedade começa a ser bem informada, é através das suas crianças, é através dos seus adolescentes,
eu creio que esse tipo de problema não acontece. Eu posso dizer para o senhor que ela narrou uma situação dentro de um cinema. Eu sei de várias situações e experimento no dia a dia da nossa vivência no tribunal, situações havidas em locais de proibição ou de recomendação muito mais acentuada do que num cinema, porque movidos pelo álcool, movidos pela droga, e, no entanto, por falta de compromisso da família, por falta de compromisso da sociedade, por falta de compromisso do poder público, que não coloca os instrumentos necessários, né, de eficácia da lei. Doutor, o senhor disse uma coisa que a mim é muito recorrente, porque o tempo todo eu tenho acompanhado, às vezes de situações muito próximas, às vezes do que me vem até e-mail, cartas, que esse desrespeito à criança não é nenhuma lei que consegue realmente modificar isso, porque muitas vezes, até outro dia numa palestra minha, eu disse que existem lares que deveriam ser proibidos para menores de 18 anos. Infelizmente, porque a cultura que muitas vezes existe dentro da família é de total desrespeito, nascido muitas vezes por uma ignorância, por um desconhecimento de psicologia, por um despreparo humano para a paternidade, para a maternidade. Quando a gente vê que crianças estão expostas a um mundo, a um mundo adulto muito cedo. Uma criança, a gente sabe muito bem, a psicologia nos explica isso, que para a gente lidar com determinadas situações e presenciar determinados fatos, nós temos que ter maturidade cerebral para isso, é biologia. Né? Uma criança só é capaz de fazer uma operação matemática depois que o cérebro está preparado para isso. Imagina se na dimensão cognitiva, que é o exercício da inteligência, eu já preciso ter uma maturidade espiritual, biológica, cerebral, muito mais é a exigência da maturidade afetiva para a gente poder lidar com determinadas situações. Então, quando a gente tem dentro de casa o álcool sendo ensinado de maneira deliberada, o pai que bebe na frente da criança, os assuntos que não são para a criança e que são tratados na frente da criança. Uma vez, dentro de uma família que é amiga minha, eu ouvi a mãe que estava separada, a filha era separada do marido e estava lá com a criança, falando do namorado e o menino ouvindo tudo aquilo. O pai havia saído de casa, tinha uns 3, 4 meses, e de repente a mãe falando normalmente dos novos namorados na frente de uma criança de 3, 4 anos. Isso é absolutamente desrespeitador, né? Totalmente, é uma violência. Não existe muitas vezes dentro de casa a conduta para que esteja de acordo, que esteja preocupada em fazer aquela criança ter um ambiente saudável. Né? E não adianta nada uma lei vir proibir se dentro de casa a gente não tem essa cultura. Padre Fábio Melo, eu vou dizer para o senhor, a Constituição Federal prevê uma estrutura e uma organização de Estado, do ponto de vista social, do ponto de vista familiar, que eu diria a ideal. Só que entre o que está na Constituição, o que está nas leis, há uma distância muito grande. O senhor está citando um exemplo. Eu tenho cada vez mais estudado criminologia e procurando entender o porquê que um cidadão, não o ocasional, o eventual, mas aquele que habitualmente faz da sua vida a prática do crime, de saber por quê que isso acontece. E cada vez mais eu me convenço de que o defeito pode, às vezes, estar no DNA. Embora Dom Serafim, um pastor nosso, que o senhor conhece, da Igreja Católica, para nosso orgulho, mineira, sempre disse que ninguém deixa de ter no DNA uma sementinha de amor. Claro. Ninguém nasce. A gente acredita nessa bondade. Ninguém nasce, né? para o crime, para o crime. ruim, né? Agora, eu me convenço e digo para o senhor, cada vez mais, o que explica o crime é essa má formação no seio da família.
essa falta de orientação, essa falta de compromisso, não só dos pais, mas até mesmo do Estado, que não orienta, que nas escolas não procura, às vezes, levar discussões que sejam realmente produtivas, que sejam realmente orientadoras, não só dos pais, mas das crianças e dos adolescentes. Então, quando o cidadão chega com 20 anos, como eu tenho visto, para que o senhor tenha uma ideia, nós temos hoje uma população carcerária de quase 500 mil cidadãos presos no Brasil. Quantos? 500 mil presos no Brasil. A caminharmos com a política penitenciária que estamos caminhando, provavelmente em 2014 nós teremos aproximadamente 600 mil presos no Brasil. Em 2020, provavelmente estaremos quase chegando em 1 milhão de presos no Brasil. E o senhor me pergunta, quem que está lá? Jovens de 18 a 26 anos, predominantemente. Meu Deus. Que não tiveram nenhuma estrutura familiar, que não tiveram nenhuma ou quase nenhuma estrutura escolar. E o cidadão entra para um contexto, porque a sociedade pede que esse contexto seja cada vez mais rigoroso do ponto de vista da lei penal. A sociedade quer excluir o cidadão, quando muito dá uma oportunidade, quando deveria dar várias para buscar o que o senhor disse aqui no início do programa. Tem o lado direito, mas tem o lado avesso, todos nós temos no dia a dia, cada um tem o seu limite. Agora, sem essa estrutura, sem esse apoio da sociedade, eu tenho visto quem incorre no crime, experimenta o sistema penitenciário que nós temos no Brasil, dificilmente o cidadão se recupera. Dificilmente. O senhor tem hoje trabalhos pontuais, isolados no Brasil, mas boa parte dos cidadãos que entram no nosso sistema, 80% a 85% deles voltam a cometer crime. E por incrível que pareça, nunca incorrem no mesmo crime anterior. Sempre agravado. Agravado. Sempre agravado. Eu repito para o senhor, por quê? Uma das facetas do estudo da criminologia está exatamente na deficiência da família, na deficiência da estrutura de formação social dessa pessoa, de saber que todos nós fomos gerados, todos nós, a princípio, deveríamos ser criados para quê? Para estarmos numa sociedade que vive na ordem, que vive na paz, que vive na disciplina. Mas quando o sujeito não tem oportunidade, o crime talvez passe a ser a única oportunidade do cidadão. Doutor Rebbes, nós vamos para um intervalinho, nós vamos voltar daqui a pouquinho, continuando essa reflexão. Hoje o programa Direção Espiritual falando sobre família e tendo um amparo legal, jurídico aqui de alguém que conhece as leis, que nos ajuda a entender o lado de lá, né? Aquilo que muitas vezes escapa ao nosso conhecimento. Mas o mais bonito que eu acho é, no momento que a gente conhece o aspecto jurídico legal, a gente descobre que isso acaba retornando para nós também. Porque a família é o lugar onde certamente o ser humano pode ser preparado para que o crime não aconteça. É dentro de casa que a gente aprende o melhor da vida, é dentro de casa que nós podemos incorporar e viver e experimentar a vida de outro jeito. As estatísticas são terríveis, são lamentáveis. Tantos jovens hoje privados da liberdade, porque infelizmente o crime aconteceu e tornou-se uma prática comum entre tantos jovens. E a gente precisa frear isso por uma responsabilidade que a gente tem com o mundo. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com o assunto.